A composição tua mesmo, né, Dega? Isso. Minha e da minha irmã. Ah, da tua irmã. Isso. Olá, seja bem-vindo ao Casa Play, o lugar onde ideias, histórias e propósitos ganham vida. Hoje damos início à nossa nova série chamada Legado, um espaço para ouvir quem está deixando marcas no mundo através da sua trajetória, da sua missão e de suas escolhas. E para começar com o pé direito, o nosso convidado é um verdadeiro construtor de caminhos, conselhos, comunidade e cultura. Ele é o Antônio Marcos da Silva, ou como todos conhecem, o Dega. Ele já passou pela Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Prefeitura, grandes empresas e também pela sala de aula, pelas pastorais, pelos palcos da música gospel e pelos corredores da fé e da cultura. O Dega é bacharel em administração, pós-graduado em estratégia de negócios e auditoria pública. Tem formação também em catequese contemporânea, é isso? Isso. Mas o que impressiona mesmo é a presença constante dele nas causas sociais, na juventude, nos conselhos e na comunidade. Hoje ele atua como diretor de cultura de Jaraguá do Sul, presidente do Conselho Municipal de Cultura e coordenador do colegiado da Anvale. E mesmo com toda essa bagagem, continua sendo irmão da família de 8 filhos, o vascaíno da casa gremista, o filho orgulhoso de um pai que voa de avião aos 90 anos e um eterno defensor da harmonia, até mesmo no loteamento onde ela parecia faltar. Boa. No episódio de hoje, vamos conhecer mais da história, dos bastidores e das escolhas que fizeram do Dega uma figura tão presente na vida pública e comunitária da nossa cidade. Vamos falar de fé, política, cultura, juventude, perdas e também das pequenas ironias da vida que ajudam a construir um verdadeiro legado. Seja bem-vindo, Dega. É uma honra receber você aqui na Casa Play. Prazer é meu, é uma satisfação. Espero. Isso aí tudo sou eu mesmo? Tudo bem? O Dega, né, cara? Falei, cara, o Dega é... Quantos anos que o Dega tem, Dega? Eu tô com 50 e partindo agora 51, né? O pessoal está até aguardando já, né? Porque geralmente a gente comemora um pouquinho, né? Não que eu goste de festa, mas... Nada, quase. Quase nada. Mas é bom a gente comemorar a vida, né? A vida é bela, é uma beleza e a gente tem que fazer com que cada dia seja um momento, assim, agradável para a gente e para os outros, né? Ser feliz é o que importa. Verdade, né, Dega? E incrível, né? Eu realmente me surpreendi quando a gente começou a conversar e você passou seu currículo, eu falei, caramba, o Dega faz tudo isso, ainda canta, toca e compõe música. Eu falei, cara, é um gênio, né? A gente faz um pouquinho de cada coisa, mas assim, tudo foi acontecendo, né? Coisas foram acontecendo, portas foram se abrindo, a gente tem essa ideia de que o espaço está ali, se a gente não ocupar, alguém ocupa, né? Então a gente tem que estar fazendo o melhor em cada momento, né? Sem prejudicar ninguém e querendo fazer o seu melhor sempre. É isso que eu penso, né? Eu sou um virginiano convicto, né? Então a gente tem algumas manias aí, né? Mas querendo acertar, querendo fazer coisa meio metódica, mas acaba fazendo com que o dia a dia sejam, assim, repleto de coisas boas, né? Verdade, Dega. Verdade. Eu também sou virginiano, né, Dega? Já viu como é que a coisa é toda meio metódica aqui, né? Então já me entende bem qual que é. Entendo qual é que é. Dega, nesse primeiro bloco a gente quer falar sobre raízes e caminhos, né? Então, a primeira pergunta que me vem é quem é você além do que as pessoas veem, né? Porque todo esse currículo, né, o Dega está ali sempre na batalha, trabalhando, fazendo as coisas acontecerem, mas a maioria das pessoas não sabem, né, quem é você, aquilo que as pessoas não veem, né? Então, Dega, fala para nós aí quem é você além do que as pessoas veem. Eu sou um cara bastante família, né? Eu sou solteiro, né? E vivo com a minha mãe, com minhas irmãs, minhas 2 irmãs. E os outros, né, cada um tem as suas famílias lá e as duas, uma é viúva, outra é solteira, mora com a gente.
E eu trabalho bastante nessa linha de comunidade e tudo mais, que é o que o pessoal mais vê. Mas eu sou muito sincero, humano, companheiro, isso não só em casa, mas em todos os ambientes a gente procura ser assim, né? Então, geralmente as pessoas me veem como realmente eu sou. Transparente. Eu não tenho uma máscara aí que Dega é assim aqui ou acolá, né? A gente tem, eu vim da Pastoral da Juventude e a gente tinha sempre muito isso, né? Tu tem que ter consciência crítica e tu tem que fazer algo não forçado ou não porque alguém acha que você tem que fazer. Você vai fazer dentro dos teus princípios, do teu caráter, da tua ética, né? Dentro desses valores. A gente acredita nisso. Por isso que, quanto tempo você está hoje, Dega? 20 quantos anos? 20 anos de serviço público? 20 anos. 20 anos de serviço público, servindo. 25, né? Nós estamos em 2025. 2025. Em 2000 eu comecei, em 2000 E não é para isso, não é para qualquer um, né, Dega? Não é para qualquer um, né, estar nessa carreira, conseguir se manter, porque querendo ou não é a política, né? Então tem que estar muito alinhado, muito certo dentro da sua, né, ter o seu caráter para a coisa fluir de forma correta. Isso é um trabalho. Eu comecei como office boy, né? Então lá com 14 anos. Antes disso eu vendia picolé nas ruas aí de Jaraguá e ajudando em casa, né? E isso faz com que a gente cresça já com um propósito, né? E vendo muitas coisas acontecendo. Entender o valor do esforço, né? Isso mesmo. Então, aí o que aconteceu? Eu, lá na Pastoral da Juventude, tinha uma questão assim da militância, né? Você trabalhar também, não só a igreja como aquela comunidade ali, né? Mas a comunidade no sentido amplo, né? Da questão de estar junto na rua, vendo as coisas acontecer, que me levou a ser o presidente da Associação de Moradores, né? Isso lá com meus 20 e poucos anos. E aí, ali também, a gente começou já um trabalho comunitário, vendo as necessidades que tinha. Eu nasci na Vila Lense, mas uns 5 anos eu fui morar na Vila Lalau, onde tive toda a minha infância e juventude ali na Pastoral de Juventude, lá na Igreja São Francisco de Assis, Grupo Soja, que existe até hoje. Somos Obras Jovens de Assis. Legal. O Grupo Soja. E que dali a gente começou essa liderança aí comunitária, né? Então meus irmãos todos passaram pelo grupo, o Emaús também, que é da Igreja Católica, a gente passou. E aí quando eu peguei lá como office boy, a gente aprende muita coisa, né? Porque tu tá na rua, tu tá trabalhando ali com pessoas, e conversando e fazendo a coisa acontecendo no dia a dia. E no meu primeiro dia de trabalho eu fui atropelado. Primeiro dia? Primeiro dia de trabalho. Eu não saía muito assim de bicicleta, né? E aí aconteceu, no primeiro dia ser atropelado, mas graças a Deus nada aconteceu. E aí a gente depois foi para outras empresas, né? Trabalhei em grandes empresas aqui de Jaraguá. E depois chegou o momento de eu receber um convite para ser candidato pela juventude num partido e fiquei por 30 votos, eu não fui eleito, né? Aí eu fiquei primeiro suplente, ali que tudo começou na questão política, né? Que me levou a essa caminhada. Que ano mais ou menos foi isso, Dega? Isso foi em 2000. 2000? No ano de 99 foi a disputa eleitoral. Em 2000 eu aí assumi uma vaga de assessor na Câmara de Vereadores, né? E tive a oportunidade de por um mês ser vereador, porque eu era o primeiro suplente. E aí por um mês eu fui vereador em Jaraguá do Sul. Que legal, né, cara? Então uma coisa vai levando a outra, né? E a gente vai trabalhando, né, nesse sentido. E depois, posteriormente, fui convidado para trabalhar na prefeitura, aí também na Assembleia, e assim foi, né? Foi vários trabalhos que a gente fez. Bacana. Aí nos bastidores. Teve um tópico ali antes que você falou, isso eu lembro que você comentou comigo, sobre a questão das missões ali na igreja, né? Voltando só um pouquinho, sobre as missões na igreja, como é você estar vendo a coisa, as necessidades das pessoas lá na essência mesmo, né?
Porque existem muitas pessoas que são, né, os católicos, as pessoas de igreja, que elas estão ali só para ir no sábado na missa, por exemplo, no sábado no domingo, mas muitas vezes não são igual você que faz missão e vê como é que as coisas acontecem por trás dos bastidores, né? Então, tem muita gente que passa por necessidades, né, Adega? E você vê isso de perto, acompanha isso de uma certa forma ali, né? Isso, as missões também começaram a missão juvenil, eu participei das missões juvenis deoniana, né? Missão deoniana juvenil, onde eu fiquei um período, foi em Corupá aquele ano, e conheci muitas pessoas, né, nesse sentido, onde a gente fazia visita nas casas e tal. Quando eu retornei para Jaraguá, desse período, então o pessoal da minha comunidade, do meu grupo de jovens, eles não sabiam como é que era. E aí eu falei, não dá para explicar o gosto da fruta se tu não experimentar, né? É o que sempre se fala nesses grupos, né? Então eu pedi para o padre, na época o padre Valdir, e falei para ele, vamos fazer uma missão, uma espécie de missão, assim, só para eles terem um gostinho, né? E aí ele topou a ideia, a gente começou, fez as missões lá com os grupos de jovens, e mais os grupos de casais, e escolhemos uma comunidade lá que foi São João, onde a gente fez também esse trabalho missionário, e isso ficou assim com esses jovens aí na vida, marcou, né? Uhum. E o pessoal começou a buscar mais também, né? Isso, o que era fazer missão e tal. E junto disso veio depois a Igreja Católica se abriu muito para isso, né? Para a questão missionária, né? E a missionaridade e tal. E eu, como participava como jovem, né? Passou o tempo, me chamaram novamente para que eu coordenasse um trabalho onde fiquei 5 anos coordenando um trabalho lá na Paróquia São Francisco. E é um trabalho que eu acho que é assim de excelência, porque a gente não fica se mostrando, né? Então poucos sabem desse trabalho, vai saber agora. Sim. Mas é porque é um trabalho que a gente faz e às vezes as pessoas do teu lado estão necessitando e elas não falam. Então, e aí tu vai conhecer a vida das pessoas, porque às vezes na nossa sociedade é meio superficial a coisa, assim, tu conhece a pessoa pelo que ela demonstra no dia a dia, mas às vezes os problemas, as necessidades reais que ela passa, a gente acaba ela não fala, né? E às vezes tu acaba abrindo esse espaço para que ela confie em você, porque você não vai ficar falando desses problemas para os outros, né? E aí tu acaba assim se apaixonando por isso, né? Por esse trabalho, em ver que o pouco que tu faz às vezes é muito para muitas pessoas, né? Casos de depressão que a gente viu, de pessoas que não tinham amizades, né? Chegavam de fora, não conhecia ninguém, o desafio que né? Então esse aspecto, desde a questão mesmo material, como a questão humana, né? Uhum. De sentimentos, né? De ser aquele apoio. Sim, de ter alguém para conversar, para se comunicar. Então, as missões, elas me ajudaram muito, né? Então, nós temos pessoas assim formidáveis, né? Dentro das igrejas, de todas as igrejas, né? Todas as denominações a gente encontra pessoas que fazem esse trabalho com maestria. E como tu falou, é algo que de modo geral as pessoas não veem, né? Porque como você falou, existe uma superficialidade, né? Hoje em dia ainda muito mais com as redes sociais, onde as pessoas querem mostrar que estão sempre bem. Ninguém mostra lá na rede social, pô, tô com os boletos atrasados aqui, pô, tô com um problema hoje aqui, uma depressão e tal, né? Então a pessoa, ela nunca vai demonstrar. Então esse trabalho é incrível, isso eu achei muito legal, porque realmente vai na raiz do problema da pessoa, né, na essência dela, e a gente encontra ali, às vezes, situações que, com uma palavra, com uma conversa, acaba tirando de uma depressão, de uma situação que a pessoa pode, muitas vezes, ir de mal a pior, né, ele acaba tirando ela daquela situação, né? Isso eu achei muito legal. É uma questão assim, porque a gente também não nasceu em berço de ouro, né? Vim de uma família humilde, né? E quando eu fiz a minha faculdade, eu ia de bicicleta lá da Vila Lalau até a Católica, né? Que era o NERJ na época. E a gente tinha dificuldades, né?
para pagar. Ali eu fiz amizade, conheci muito o Paulo Matos, porque era o financeiro da UNERJ na época, né? E a gente tinha que ir lá sempre renegociar, né? Para pagar a faculdade, né? E escolher o que tu ia pagar primeiro. Então foi fases assim que a gente passou bem complicadas. E isso naquela época eu fazia projetos também dentro da UNERJ, né? Que ajudavam a custear a minha faculdade de administração, né? Que eu fiz. E ali eu conheci pessoas assim como a Rose Vaso, a Iria Tancon, a Carla, que era a reitora, a Iria era pró-reitora, que fizeram o quê? Elas abriram espaço para que eu pudesse fazer os meus projetos, e um deles foi a Pastoral Universitária, onde a gente abriu lá. Na época não tinha assim tanto a tecnologia, né? Não é tanto tempo, mas parece, né? Mas tudo de uma hora para outra mudou muito, mudou, né? Muito, E aí a gente usava muito o laboratório, né, de computação lá por e-mail. A gente entrava em contato e nós abrimos um grupo virtual ali, onde os jovens podiam falar: olha, eu vim de fora e estou com essa dificuldade, aquela dificuldade, questão de pagamento, eles não sabiam os projetos que tinham, que podia auxiliar. Então a gente auxiliava nesse sentido, né? Então teve algumas pessoas assim que apostaram nisso, então eu agradeço sempre a Rose, a Iria, né? Porque hoje em dia a gente se encontra, assim, tem essa amizade, né? Por causa desses projetos, né? Que legal. Até, inclusive, eu ia te perguntar justamente isso, né? Como tudo começou, né? Você já contou um pouquinho da história. Qual foi o seu primeiro passo rumo ao que você faz hoje? Então, qual foi esse primeiro passo? Essa decisão para entrar nessa linha política mesmo, assim, né? Onde a gente pôde estar trabalhando com aquilo que a gente gosta de fazer, foi dentro da militância mesmo da Pastoral da Juventude, onde eu recebi um convite, depois de ser o presidente da associação, né? Eu recebi o convite para ser candidato. Uhum. E aí, nesse convite, eu nunca tinha pensado nisso. Não tinha pensado. E assim, foi uma surpresa para mim, né? E aí eu chamei meus amigos, né? Que eram da pastoral, do grupo de jovens, e conversei com eles. Daí um deles falou assim: Dega, nós fazemos isso tudo de bicicleta, fazemos um trabalho aí, tendo que escrever tudo à máquina, de datilografia, que ninguém tinha computador, não tinha telefone, né? E se tiver um gabinete da juventude, tu poderia ser esse representante lá. Então foi essa ideia que nos motivou a ser candidato. Te colocaram, na verdade? Eles me colocaram lá. E aí, junto com isso, nós chamamos outras pessoas. Um deles era do nosso grupo até, que foi candidato também e se elegeu, e eu fui suplente dele. Então, naquele ano foi assim, onde a gente não pensava: eu vou ganhar, eu vou ser. Não, era a ideia, o projeto. E depois disso, fui mais 5 vezes candidato. Fui 6 vezes candidato. Foi 6 vezes candidato a vereador. Sempre fiquei suplente. Por quê? Porque a gente não... uma das coisas assim, eu nunca fechei acordo com alguém para não ficar com nenhum compromisso. Sim, entendo. E o único compromisso que eu tinha com esse grupo, que desde o início eles ficaram comigo e tiveram sempre comigo com essa intenção. A gente tem alguma coisa por trás para atender, né? Uhum. Então nós temos algo assim para ser feito dentro da sociedade, né? Isso que é o importante. Legal. É isso que me levou, né? Então foi assim, portas, como eu falei, né? Portas foram se abrindo e a gente foi ocupando esse espaço, né? E aí sempre nunca sozinho, sempre com várias pessoas e movido por essa questão que a gente teve lá atrás da Pastoral da Juventude, que é algo que está enraizado. Sim, um propósito, né? E legal, né, Dega, que teve todo esse propósito, tudo acontecendo de legítima vontade mesmo, né? De algo sendo feito de coração mesmo. E não foi uma coisa que tu esperava ou queria, né, que tu falou. Foi algo que te viram como uma pessoa para ser aquilo, né? Então, isso é muito legal, né? Isso. É um reconhecimento gigante, cara. Não, é muito massa, porque da maneira como aconteceu, né? E aí sempre tem aquela frustração de tu não ganhou a eleição, né? Aí tu olha assim, o grupo todo trabalhou para ti, né? Numa boa, sem recursos, sem nada.
A primeira campanha ainda podia colocar placas, né, nos postes e tal. Ainda podia, né? Na época podia, então. Aí a gente não tinha como tu ia fazer, não tinha dinheiro para nada. Aí o meu pai, ele olhou, eu olhei assim, daí vi umas plaquinhas, umas tábuas de forro, e eu tinha ganho lá do partido os adesivos para colocar no carro, mas eu não tinha, nem eu não tinha carro, ninguém tinha carro, meus pais não tinham carro. Onde que eu ia colocar aquilo, né? Aí eu olhei aquelas plaquinhas, aquelas tabuinhas de forro, aí colamos lá, deu certo. Daí o meu pai disse, eu vou patrocinar isso aí, porque pode pegar essas placas de forro. E nós cortamos, ele cortou ainda tudo, e nós grudamos aquele adesivo e colocamos nos postes, né, para fazer a propaganda. E isso ali, na primeira chuva, começou a cair tudo. Mas era o que tinha, assim, né? E chegamos onde chegamos, naquela primeira vez lá, né? Que fiquei o primeiro suplente faltando 30 votos, né? E aí impulsionou a gente, né? Nessa caminhada aí. Então foi... Cara, você vê, né, cara? Foi interessante. Tentaram com o que tinha ali, né? Claro que a política eu acho que é um pouquinho complicado essa situação, né? Porque por mais que a vontade e o desejo que você tem de fazer algo realmente com propósito, com verdade, acaba passando pela aprovação, não exatamente a aprovação da sociedade, mas o conhecimento da sociedade, né? De pulverizar essa informação, pulverizar isso que vocês estavam trazendo, né? Então não tinha esse impulso para poder mostrar para as pessoas o que era exatamente, né? Então a política acaba tendo essa, de certa forma, não sei qual palavra que a gente pode usar, mas é um pouco injusto, né? Porque se você não tem o cacife ou a influência, né? Hoje no ambiente digital é um pouco diferente, mas na época ali, que época que era isso? Que anos que era isso? 2000. 2000, 99 para 2000. Então nessa época a gente não tinha todo esse mecanismo, né? Então, por mais que era algo incrível, um projeto muito bonito, muito bacana, acaba não tendo visibilidade, né? Isso. Então, hoje em dia já a gente consegue ter um pouco mais de visibilidade quanto a isso, né? Sim, verdade. E assim, tem uma questão, assim, a gente que vem desse grupo, né, de igreja, assim, é meio... tu esbarra com algumas coisas, porque tu aprende assim, tu tem que fazer e não precisa ficar mostrando o que tu está fazendo, né? E na política tu tem que mostrar para o pessoal ver o que tu está fazendo para dizer, não, esse cara me representa, né? E essa parte é um pouquinho, né, fica uma questão, uma briga, né, contigo e com aquilo que tu tem que fazer. É verdade. Então, eu sempre achei assim, a gente não deve usar do local em que tu tá como trampolim. Eu vou fazer isso aqui mas aquilo que tu faz tem que refletir e o pessoal dizer, não, esse cara vale a pena eu apostar. Então, é uma coisa assim que eu acho que o grau de consciência tem que chegar num nível tal que as pessoas nem precisariam fazer campanha, sabe? É verdade. Que o pessoal visse no dia a dia, esse aqui vale a pena, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Depois aparece, é muito momentâneo, né? Sim. E quando a gente está num propósito, tu não faz mesmo para querer reconhecimento. Exato, né? Exato. Então tu faz porque tu ama o que tu faz aquilo porque tu quer realmente seguir nisso, né? Um paradoxo, né, cara? É exatamente isso. Né? Então é uma briga assim que a gente tem interna, né? Porque, mas enfim... Eu sempre vejo que não é para ser e os caminhos que me abriram foram assim 10. Às vezes, né, Dega, eu penso que porque eu vejo assim, quando uma pessoa ela está numa posição, de repente ela se torna uma figura pública como um vereador, um prefeito ou outro, até uma pessoa nesse sentido assim, acaba que sempre gerando alguma coisa. Mesmo por mais que a pessoa não fez nada, acaba gerando alguma coisa ruim. Porque sempre tem aquela briga dos outros que querem entrar e tomar aquele poder e tal, né? Fica essa briga. Então, como tu falou, às vezes não era para ser. Né? Porque o propósito bonito que vocês têm hoje, né, de fazer as coisas de uma forma sem precisar mostrar para ninguém, né? Talvez isso aí poderia até, de uma certa forma, né, talvez prejudicar. Apesar de que seria bom, porque, né, estando ali é muito mais fácil, mas poderia prejudicar. Porém, né, Dega, hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas têm acesso. Né? Não vira aquela briga, né, de falou aqui. Não, hoje em dia tem como a gente falar as coisas, mostrar a verdade com total clareza. Então aí, né,
Hoje seria, de repente, uma oportunidade, né? Eu não sei, você tem vontade disso? Já passou essa vontade assim? Meu nome sempre está à disposição do partido, mas como na última eleição eu não fui candidato, né? Nessa eleição, as próximas aí que vão vir, não tenho pretensão. Hoje não tenho pretensão, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então a gente sempre está com o nome à disposição, mas é difícil assim eu ir para uma disputa novamente. Eu acho meio difícil, porque senão fica até essa conotação, tu está fazendo por isso, por aquilo, sabe? Sim. E não é essa a intenção. A gente quer fazer para algo melhor, né? Então até quando eu fui convidado para assumir a Secretaria de Habitação, né? Foi um desafio, foi um grande desafio ser secretário, né? No governo do Dieter, fui secretário de Habitação. E realmente foi assim algo tremendo, mas eu encontrei muitas pessoas boas, né? Em todos os caminhos, Deus tem me abençoado nisso, porque as equipes que eu coordeno, que eu acabo estando junto, eles são assim formidáveis, sabe? Não teve uma equipe que eu não peguei. Eu sempre digo, essa é a melhor equipe, porque realmente é. Eles vestem a camisa, os caras gostam do que fazem, e na habitação não foi diferente, né? Na saúde, no social, aonde eu passei hoje, que eu estou na cultura, né? Pessoas que querem fazer a diferença, isso é importante, né? Sim. Então o pessoal vai e a gente tenta motivar para esse caminho mesmo. Com certeza, mas uma modéstia da tua parte, né? Que eu já saquei agora, você falou que todas as equipes que você pegou sempre eram muito boas, né? Será que não era o líder que estava ali que era bom? Isso o líder maior, aquele que me lidera. Esse. Então acho que quando como você falou, André, você faz a coisa de uma forma que a coisa flui, né, com verdade dentro de si, todo mundo abraça e realmente vai trabalhar com vontade, como você falou, né? E é isso, na saúde assim teve grandes desafios, né? A gente teve grandes desafios em entender o processo do SUS, e que eu me apaixonei pelo SUS. Eu acho formidável a forma de se trabalhar a saúde, né? Então, claro que tem muitas coisas que têm que ser feitas, né? Tem que ser observadas, mas o sistema ele é apaixonante mesmo, é interessantíssimo. Como tu atender as pessoas ali com tantas diferenças e aprender com muitas pessoas com tantas dificuldades, né? Que quando tu não tem saúde, tu perde muita coisa, né? Tu perde tudo. Tu perde o ânimo, tu perde, né? E a pessoa, às vezes, motivadas ali, buscando solução, sabe? E passando por dificuldades. Então, isso é interessante, né? Ver o quanto que é feito em Jaraguá, principalmente, né? E por esse pessoal lá. Na habitação, quando a gente encarou lá as filas, né? Habitacionais, né? Os déficits habitacional, e começamos um trabalho todo lá, que hoje está seguindo com maestria, com todos os profissionais que estão lá. E então a questão da regularização fundiária, que sempre foi um problema, né, foi encarado de frente. Então isso tudo fez com que a gente olhasse, nossa, Jaraguá tem um potencial enorme, mas tem uns problemas que tem que ser encarado de frente. E isso que foi feito e está sendo feito, né? A gente vê pelas equipes, né? E são profissionais que merecem todo o nosso assim, apoio, toda a nossa admiração. E na cultura agora, assim, eu estou fascinado com, né? Eu estou no segundo período aí, né? Tive a administração passada e agora estou lá novamente. E assim, a cultura, ela é apaixonante, né? Tem muita coisa para se fazer, nós temos muito espaço para ganhar, e os profissionais de cultura que nós temos são, assim, brilhantes. Nós temos aí o pessoal produzindo coisas, assim, de primeiro mundo, sabe? Olha só que legal. Não, tem coisa, só que nós precisamos divulgar mais, né? É aquela questão de santo da casa não faz milagre, né? É verdade. Nós precisamos conhecer mais os nossos produtores, nós temos que conhecer mais os projetos que tem aqui. Olha, agora tivemos um projeto aí de teatro que está disputando em Minas lá, então num festival de teatro. Nós temos projetos que estão com a Lei Aldir Blanc, buscando recursos aí do governo federal. Tem muita coisa acontecendo em Jaraguá. Nós temos o Bolsa. O Bolsa é um programa fascinante, né? que muitos vêm conhecer aqui.
como é que é, né? Que é o cultural, que faz a parte do nosso trabalho aí também, né? Que faz com que as crianças, os jovens, adultos, sem questão financeira, sem essa questão social, né? Todos podem participar. Esse projeto Bolsa é exclusivo de Jaraguá ou ele é de Jaraguá? É de Jaraguá mesmo. É de Jaraguá, onde se contrata os profissionais e nós temos aulas de teatro, de artes visuais, de música. Eu fui estudante ali, fui aluno também, né? Tenho um abraço lá para minha professora. Esse é um projeto já de mais tempo atrás ou ele é... É de 2017. 2017, isso. Okay. Daí ele pegou mais força depois da pandemia, né? Aí pegou mais força e hoje nós estamos aí com mais de 3 mil alunos. Legal, Dega. Se a gente dá para ficar umas 10 horas gravando aqui, se for conversar sobre tudo, né, Dega? Muito legal, muito assunto, muita experiência, né? É realmente um legado, né? Como a gente trouxe aqui, né? Nosso primeiro episódio especial com o Dega, o episódio legado. Dega, eu vou te fazer mais uma pergunta aqui. Eu acho que até tu já respondeu essa pergunta, mas vamos agora você falando da sua boca, né? Teve alguém que foi essencial no seu caminho? Tu já falou vários nomes, mas teve uma pessoa, ou no caso, né? O próprio Deus, quem que foi assim para você? Não, com certeza. Tudo é mão de Deus, né? Eu vi assim, lá atrás, quando eu tinha uns 10 anos, o pessoal falava, Dega, tu vai pro seminário e tal, né? Vai ser padre e tal. Eu fiz um propósito, né, com Deus, assim, que eu não queria ser padre, não queria essa vida religiosa, mas que eu iria estar à disposição. E eu acho que ele levou a sério isso, né? Então, as portas foram se abrindo nesse caminho, né? E a gente fez teve várias conquistas nisso. A fé da minha mãe, né, o meu pai sempre foi um parceirão, faleceu faz 4 anos, mas sempre estava junto comigo. Então, meus irmãos, a família é o alicerce, né? Ali é tudo. Mas a pastoral da juventude, que também deu um norte, né? São muitas. Em cada local que eu vou, eu aprendo muito com muitas pessoas boas, né? Que a gente encontra. Então, em cada função que eu tive, pessoas que vêm ajudar, pessoas que vêm mostrar o caminho, né? A gente construir. Isso é legal. Sempre onde eu chego, eu digo assim, a gente trabalha com ganha-ganha, né? Tem que ser bom para todo mundo, né? Aí a gente começa nessa linha. E outra coisa que eu digo é, nunca confunda o bom com o bobão. Né? Sim. Então, às vezes as pessoas acham porque tu é bom, tu é bobão. Não é diferente, bem diferente. Com certeza. Né? Então, a gente gosta de tratar bem as pessoas, mas é bom quando a gente recebe o retorno, né? Isso também faz parte, né? Sim, então, com certeza. É nessa condição que a gente gosta de trabalhar. Então, tem muitas, como eu falei, né? A Íria, a Rose, a Carla, o Edson, que é um amigão meu também, até hoje. O pessoal da PJ, se eu falar todo mundo aí, nós temos um grupo... O Edson, qual? É o que trabalhava comigo também, o Pioto. O Pioto. Sim, tá. Ele também é dessa época. O pessoal que era da PJ, todos lá, né? Galera que está sempre comigo, nós temos um grupo do WhatsApp que continua, né? Os dinossauros da PJ. E hoje os jovens já ficaram um pouquinho mais velhinhos, alguns branquearam o cabelo, outros perderam, e assim vai. E é legal ter essa amizade continuada, né? A gente se encontra de vez em quando. O Abdon, que eu estudei, a gente tem também um grupo lá que a gente conversa muito, né? E o pessoal do Eleodoro Borges, que eu também estudei. Então, são muitas pessoas. Mantém contato assim com... Nós temos grupos do WhatsApp, né? O WhatsApp é uma coisa que mantém isso aí. Bacana. E no meio do Abdão Batista, acho que todo Jaraguá estudou no Abdão Batista. Bastante gente, né? Porque tem muita gente. Eu faço parte de alguns grupos, né? Que é desse colégio. Alguns gente fica quietinho lá, né? Mas um abraço até a todos eles, né? De todos os grupos aí que a gente participa, né? Mas é muita gente, né? Muita gente. A gente não constrói nada sozinho, né? Verdade. Né? Então tem que agradecer a muita gente, porque é bom demais, né? Muitas pessoas boas. Né? Legal.
Show, manda um abraço para todo mundo então aqui, né? Um abração aí, galera, e todos. Legal. Vamos então aqui para uma segunda parte, né? Aqui a gente fala de propósito e impacto. A gente já falou de várias coisas assim, né? Mas aqui eu vou te perguntar o seguinte: quando você percebeu que a sua história começou a impactar outras pessoas, teve algum momento que tu percebeu? Teve esse... Assim, no grupo de jovens, quando a gente começou a fazer os trabalhos no primeiro ano, em 94, que eu entrei em 94 com uma proposta do Focolare. E aí eu fui num encontro lá em São Leopoldo e tinha o pessoal já da igreja e tal, mas eu não era tão atuante, né, na igreja. E aí ali eu participei daquele encontro e disse, posso fazer alguma coisa diferente. E eu era um líder, mas era um líder mais da galera dos bailes, de fazer as nossas aventuras aí, né? E aí eu chamei essa galera para vir junto comigo no grupo de jovens, né? E daí a gente foi lá, daí a gente ficou olhando assim, mas não é isso que a gente quer, né? Mas eu me insisti, mas será que não tem? Porque, mas não pode ser só isso, tal. Aí eu fiz um curso lá de liderança, onde eu entrei para a pastoral de juventude, né? Então começou lá em São Leopoldo, fazendo aquela participação, né, num ginásio, jovem pra caramba lá. E depois eu fiz Emaús também, e começou ali. Então, isso me levou a ser catequista de crisma, de primeira comunhão, né? Então eu ficava às vezes da manhã, de sábado até a noite, e ficava na igreja, né? Direto. E lendo muito, né? Aprendendo muito, e comecei então a fazer pregação. Fazer pregação também. Aí nisso que eu vi que eu podia fazer a diferença em alguma coisa que eu falasse. Apesar de que eu sempre digo, eu não sou modelo para ninguém, sabe? A gente tem um modelo maior, né? Porque às vezes a pessoa, aí tu cometeu alguma coisa que tu é humano, tu pode errar, aí aquilo tudo vai cair por terra. Não tem que ver a pessoa, porque claro. Nós somos ferramentas, né? E não somos nenhum santo, né? A gente tem coisas erradas também, né? Que a gente tropeça, bate a cabeça, daí se acorda, né? Isso acontece. Todo mundo, né? Ninguém é santo, né, cara? Ninguém é santo. E aí eu pude, então, com esse projeto, quando daí eu gravei um CD, né? Que foi para ajudar nas missões, e aí foi criado um projeto que é o Que Me Faz Vencer. E esse projeto daí na pandemia, um pouco antes da pandemia, eu dei de presente, a minha mãe sabia que eu tinha as músicas lá, né? E ela falou assim, por que tu não grava? Porque ninguém sabe quem é o Antônio Marcos, né? Que eu escrevi Antônio Marcos, assinava. Aí eu disse, então vou fazer, né? Sem ela saber, eu gravei o CD com participação do meu irmão, do meu sobrinho, da minha irmã, que tocam comigo nesse ministério. Eles também fazem parte da música também, legal. A minha irmã me ajudou a escrever 2 das músicas, né, daquele CD. E aí em 2017 eu gravei o CD e dei de presente no dia do aniversário da minha mãe, fiz uma festinha lá, dizendo que para ela que era um lançamento de um CD, mas não falei de quem. E a gente estava tocando, ela acostumada a ver a gente tocar na igreja. Aí, num dado momento, pedi para o pessoal cantar os parabéns. Eu fui lá e entreguei o CD de presente para ela. Foi, assim, bem legal. A emoção dela, né? Foi bem legal. Bacana. E aí, dali, a gente começou eu já fiz depois a minha pós em catequese no mundo contemporâneo. E daí, ali eu comecei a falar com gente grande, assim, tipo, os caras que estudavam teologia, o pessoal... E eu fui palestrar para eles, né? Então foi assim um desafio grande, né? Porque daí tu tem que entender um pouco. E é onde eu fui convidado para fazer pregações em outros lugares, né? E aí fui para outras cidades e tal. Teve uma cidade até que eu cheguei lá, parecia que eu realmente era alguém importante. Que eu cheguei lá para eu e meu irmão, minha irmã, né? Fomos lá para ministrar uma palestra, né? E uma tarde de formação, e estava lotado lá, então o pessoal comprou CDs e camisetas do ministério, né? Que o projeto é o que me faz vencer. Então consistia na música, né? Nas músicas que eu compus,
e na administração das palestras, né, e nessa formação, né, das pessoas ali. Aí eu fui em várias outras comunidades, né, fiz ali. Então ali a gente sentiu que dava para impactar alguma coisa, né, fazer. E assim o retorno foi bem gratificante no sentido de ver isso acontecendo, né, com alguns testemunhos, né, algumas pessoas falando do trabalho que estava sendo feito, né. Dentro desse contexto todo, né, assim como você faz, eu conheço outras pessoas também que fazem essas coisas, né, essas ações assim. Inclusive a minha mãe, ela trabalha, não é um trabalho, né, é um voluntariado, né. Ela participa também bastante da Igreja Católica, ela também é catequista, né, então eu me identifiquei também bastante com isso, né, porque ela também ela é muito voltada a isso. E ela participa num grupo, eu não sei como é que é o nome lá, Sorrisos, alguma coisa assim, né? Eu não lembro o nome do grupo, mas eles se vestem de palhaços e vão nos hospitais tocar violão e cantar, e brincar, e animar as pessoas, cara. E a minha mãe fala, né? No início eu até não entendia muito ela. Ela falou, pô, mano, né? Porque eu nunca fui muito de fazer, nunca fiz isso na verdade. Até agora, nos próximos, eu quero ir com ela, né? Ela até me convidou, eu quero ir. Ela falou que é uma coisa viciante, porque você levar alegria para as pessoas que estão ali, né, muitas vezes no leito de morte ou, né, uma situação difícil, a gente vê que ali a gente tem um propósito, a gente entende o significado da nossa vida, né? Que muitas vezes a gente está muito apegado às coisas simples, reclama de coisas pequenas, mas quando tem pessoas que, porra, dariam a vida para ter o mínimo que você tem, né? Então ela sempre fala sobre isso, e eu quero muito também, né, iniciar a participação nessas coisas, porque a gente acaba mudando a nossa visão, né? Nesse mundo corrido, nessa agitação que a gente vive, a gente acaba não entendendo a essência do que a gente é, né? Que a nossa vida é efêmera, passageira, e a gente tem que saber que tem que aproveitar enquanto a gente está aqui, ser feliz, né? Como o Dega sempre fez, né? Estar sempre com a família, curtindo e aproveitando, né, Dega? E fazer a diferença, isso é importante, né? Fazer a diferença na vida das pessoas. Naquele período da pandemia, eu fiz assim alguns vídeos curtos, né? E eu gravei nesse sentido, assim, o pessoal estava em casa e tal, muitas pessoas fizeram isso também, né? E aí eu gravei mais na linha dos missionários, né? Falando um pouquinho dos documentos, falando um pouquinho de valores e tal, né? Eu fiz um pouquinho desse trabalho também aí com o pessoal nosso lá. Olha que bacana, também daí. E aí depois continuamos, né? Continuamos a nossa andança, né? E agora na cultura, a gente teve um novo desafio, porque daí tem muitos eventos, são finais de semana, né? Então a questão igreja é também final de semana, mas eu mantive ainda com o meu irmão, o pessoal lá, meu sobrinho, minha irmã e tal, o nosso ministério de música, né? Quando é que é, Dega? Lá, a gente convidou para ir lá, domingo? Nós tocamos no primeiro final de semana, no sábado à noite. Sábado à noite do primeiro final de semana lá na comunidade de São Francisco de Assis. E a gente faz parte da liturgia, né? Faz a parte de cantos da liturgia da missa lá. Legal, gente, tem que ir lá visitar São Francisco de Assis, conhecer o Dega, ver lá, né? É uma igreja bonita, né? Uma igreja, um ambiente agradável, né? E sempre é bom a gente poder estar falando, escutando a palavra de Deus. Não sei se você está na presença de Deus ali, né? Aproveitar e ver o Dega também lá. Também. Com certeza, né? Eu acredito que tens uma fé muito grande, né, Dega? Tem. E essa fé, ela com certeza deve ter uma base, uma essência ali da tua mãe, do teu pai também, de família que você falou, né? Isso, tem. A minha mãe, desde que me conheço por gente, ela sempre está lá, ela tem um altarzinho dela, ela faz as orações, ora pelos filhos, ora, né, pelo mundo, e convida a gente para orar. Então a mãe é a que sempre puxou a gente para isso, né? Quando eu era rapazão lá, né, nos idos, não vou dizer quando, né, mas faz pouco tempo, a gente até meio que queria burlar aí essa questão, né? Eu falava, tem que ir tu quer sair, vai sair, mas vai primeiro na missa, no sábado, né? Sim. Aí a gente ia na missa lá, colocava o
o folheto que na época tinha, né? Colocava do bolso e saía, nem ficava. Porque a ideia era quando ela encontrava no bolso da calça. Foi na missa, né? Foi na missa. Mas isso ajudou, né? Isso foi, né? Depois a gente compreendeu as coisas, né? E começou a ir. Nessa fase aí, eu também é a mesma coisa, né? Nessa fase, eu também sou da Igreja Católica, então é mais ou menos o mesmo sistema, né? Então, nessa fase a gente não tem muito essa consciência ainda, né? Depois a gente vai adquirindo e percebendo, né? É interessante, né, esse crescimento. Sim. E agora na cultura, trabalhando ali, né, a gente teve essa abertura com as outras igrejas, né? Eu já tinha esse envolvimento com a Igreja Batista, eu tenho o pastor Alain, o pastor Alanzinho, eles sempre me deram abertura lá na Igreja Batista. Tinha o Robeluz, um amigo meu, também um abraço lá para ele. Ele hoje não está mais congregando lá, mas um rapaz assim, que também formidável, fazia as pregações lá. E sem deixar, todos eles sabendo da minha fé católica, né? Ali minha fé cristã, né? Mas que eu eu faço parte da Igreja Católica, e isso nunca foi um empecilho para a nossa amizade, né? Hoje, com os pastores todos aí de Jaraguá, né? A grande maioria que fazem parte do conselho lá do Copase me conhece, porque a gente tem essa abertura com eles, né? Então, nós temos um contato bem legal, e onde a gente vê que o nosso objetivo maior é comum, né? E da mesma forma, como a gente trabalha num ambiente que é aberto, né? Eu recebo presentes de pessoas budistas, um pessoal da Umbanda, que também um abraço a todos eles, né? Porque nós tivemos aí uma reunião com eles lá em 2021, 2022, e depois construímos aí uma grande amizade, né? E então tem um pessoal aí que sempre está lá com a gente, lá na secretaria, e apoiando os projetos, isso é importante, né? E vários segmentos, se for para citar aqui, nós temos vários segmentos aqui em Jaraguá, nós estamos até trabalhando em cima do plano de cultura, né? Que vai de 2025 a 2035, o plano municipal de cultura está aberto aí, né? Para a gente contribuir com as nossas opiniões e tal, por e-mail, aproveitando, né? Fazendo aqui a minha... Claro, fique à vontade. É o cultura@jaraguadosul, .sc.gov.br. A gente pode responder lá o que temos e o que queremos da cultura. Então, é um propósito aí para que a comunidade participe, né? E nós estamos fazendo um levantamento de todos os segmentos que nós temos, e são muitos. Eu posso garantir, bacana, né? Que legal, que é muita coisa que nós temos, né, em Jaraguá. E esse trabalho vai ser apresentado no fórum em dia 11 de julho. Nós queremos apresentar esse trabalho todo com a aprovação do nosso plano municipal de cultura. Que legal. E essa iniciativa é de um grupo de pessoas? Esse faz parte, é uma obrigatoriedade da secretaria, e o Conselho de Cultura, que eu sou o presidente do Conselho, colocou isso como meta, né, para que a gente faça, porque os recursos hoje eles vêm obedecendo alguns critérios, e um deles é a gente ter atualizado o nosso plano de cultura. Então, por isso a gente está fazendo, mas com a participação de todos. Então, nós abrimos agora a primeira etapa, a participação popular, que a comunidade pode participar até dia 12 de maio, né? E depois vem a outra etapa, que é a conversa numa reunião ampliada. Aí a comissão que foi formada, daí tem uma comissão que vai analisar todas essas propostas, alinhar, e volta para uma reunião ampliada com o pessoal que é da área artística, né? Os agentes da cultura aqui de Jaraguá. E culminando depois, então, na apresentação para o Conselho e aprovação no Conselho desse plano. E dia 11 de julho, então, é aberto para o fórum, onde a gente vai ter algumas discussões lá e a apresentação do nosso plano de cultura. Cara, que legal, Dega. Que bacana, né? É um trabalho... Novidade aí, né? É um trabalho bem gostoso, está sendo feito em várias mãos, né? E a gente chama aí a comunidade para participar. Tá aí, essa novidade aí que o Dega está trazendo em primeira mão para a gente. Dega, e agora uma outra perguntinha aqui. Qual foi o momento mais desafiador da sua trajetória? E como você lidou com ele, né? Como é que foi essa situação toda?
Foi assim, a gente encontra vários momentos aí que exigem muito da gente, né? Ainda mais quando assumi muitos cargos de responsabilidade, né? Com equipes e tudo mais. Mas com certeza o momento mais desafiador foi quando eu, como secretário de habitação, passei por uma situação difícil para toda a equipe, né? Que foi a invasão de um loteamento, né? Que é o Harmonia. Invasão do loteamento Harmonia? Isso, era um... Rio do Norte, é isso? Isso, aquele lá. Então, tinha 71 casas, elas foram invadidas, né? E as pessoas eu não julgo, né? A questão pessoal, porque as pessoas estão buscando seus direitos de moradia e tudo mais, né? A gente não julga. Mas foi um período bastante difícil, foi um mês, basicamente, né? Desde a entrada, então, meia-noite entraram nas casas lá. Eu fui juntamente com o procurador do município, lá naquele mesmo momento, ao saber da invasão, a gente foi até lá e tratou de conversar com eles. A primeira coisa que eu falei é para eles cuidar que tinha crianças lá, né? Então a responsabilidade deles era com essas crianças, para nada acontecer com elas, que a gente não sabia quem estava lá dentro, né? E aí esse foi a primeira coisa. Depois passei tudo para a questão jurídica, né? E aí teve várias situações lá, fomos chamados lá para conversar juntamente com eles no fórum lá com o juiz, e houve uma série de tratativas, algumas questões assim que me deixaram com à beira de uma crise de pânico, né? Porque foi bem, o estresse foi muito elevado. Durante um mês tudo isso daí? Um mês. E assim, aí foi conversando, mostrando para eles que existiam outras pessoas que iam para aquele local, que estavam cadastradas. Exigiu muito de cada um de nós da equipe. Então, aquele momento foi muito estressante, foi muito complicado, que marcou bastante, né? Psicologicamente também, a gente teve assim uma situação bem complicada. Toda manhã tu levantar e saber que tinha aquele problema e tu não conseguia resolver de uma hora para outra. E as pessoas não queriam sair e tal, mas elas tomaram por quê? Porque estava... assim, tinham as casas, tinha um período lá, e só que ela precisava de a infraestrutura que não estava concluída, né? Mas já existia as pessoas que iriam, estava sendo garantida que elas fossem para aquelas casas que tinham cadastro e tudo mais. E essas outras acharam, não, está lá livre, eu preciso de casa e eu vou... Não eram nem as cadastradas? Não. Eram outras ainda? Eram outras. E aí foi uma conversa, né, com essas pessoas também, para mostrar isso, porque eles não sabiam também como é que funcionava. Algumas delas foram cadastradas, daí, né, aí aconteceu todo esse transtorno ali, que foi bem complicado. Né? E o nome do loteamento é uma ironia ou foi dado depois? O nome foi dado antes. Foi dado antes? A gente já recebeu ele da administração anterior com esse nome, né? E foi uma... Não foi muito harmônico. Mas agora eu acredito que está sendo, né? Agora é harmônico. Acredito que colocaram já com o propósito de ter harmonia. De ter harmonia. Agora vai sair até a continuidade lá, né? O pessoal lá da habitação está trabalhando forte nisso, né? Para que haja continuidade de ampliação daquele loteamento. E então foi uma página assim que a gente aprendeu. Sim, aprendizado, imagina a experiência. Grande. Essa é uma questão que daí a gente leva para a vida, né? Porque eu naquele momento eu também não podia transparecer o que eu estava passando, né? Então as pessoas não olhavam para mim, eu estava com um sorriso no rosto, eu estava, né? Mas eu estava moído por dentro, né? Tanto a preocupação, o estresse, preocupação com a família, com a minha segurança, porque eu não sabia quem que eram. Exato. Depois, conhecendo algumas pessoas, a gente até conversou, teve amizade, né, com eles lá, porque a gente viu, eles não sabiam onde eles estavam se metendo, né, eles só queriam um direito deles. Né? E aí depois que foi esclarecido tudo. Mas foi um problema bem
É complicado. Porque, que nem você falou, né? Eu não tinha parado para pensar, mas envolvia muita coisa. Né? Às vezes, pô, gente, sei lá, gente perigosa, por exemplo, poderia ser, né? Gente perigosa e tal, e você era o responsável, cabeça por aquilo ali. E ali envolveu também uma prova de fé também, né? Que eu fui assim, eu passei por algumas situações ali que aconteceram comigo, né? Que muitos não acreditaram quando em 30 dias, porque 30 dias parece um período grande, mas foi um período muito curto. Imagina. Né? Do início ao fim, e acabou, né? E graças a Deus tudo bem, porque veio cavalaria, veio tudo aí para tirar o pessoal de lá, mas o pessoal saiu antes de confronto, né? Então isso que eu orava para não acontecer nada com ninguém, né? E realmente aconteceu em harmonia. Aconteceu em harmonia, né? Mesmo tendo a presença... Fez jus ao nome do... mesmo tendo a presença lá da polícia, da cavalaria, mas aquele momento aconteceu da melhor maneira possível, eu acredito, né? E depois a gente deu continuidade aos outros trabalhos lá e veio... E tudo correu bem, né? Mas os momentos ali também que aconteceram de ordem espiritual foram grandes também, foi de grande aprendizado para mim, isso eu posso te garantir. Imagina, né, cara? É um período que para muitas pessoas um mês pode parecer pouco, mas para quem está vivendo no tornado ali parece anos. Não, e eu digo que esse período ali foi por Deus mesmo que aconteceu a resolução em 30 dias, porque senão ia se estender por bem mais. Imagina. Porque aconteciam vários fatores nas negociações ali, nos bastidores, que, olha, foi assim, a gente viu a mão de Deus ali, porque senão Deus ali, né? não tinha acontecido da maneira como aconteceu, não. Situação complicada, né, Dega? Sim. Dega, então agora vamos aqui para a terceira parte. O que fica? O que fica sobre o seu legado? Se tudo parasse hoje, o que você gostaria que fosse lembrado sobre você? Que a gente lutou por algo bom, né? Por uma comunidade mais justa, né? Que lembrasse de mim de uma maneira positiva, né? Acho que é isso. E que eu segui. Eu já entendi, né, Dega? Você não quer ser lembrado, você faz a coisa do teu própria vontade, do teu coração, daquilo que é o teu propósito que Deus colocou na sua vida, né? Isso é muito, muito legal, muito boa ideia. Isso mesmo. Show! Dega, qual o legado... Porta. Tá. É muita emoção, né, Dega? Imagino, cara, que é uma... a gente consegue perceber, né? Quando eu conheci o Dega, né, a gente conversou um pouquinho, mas de repente o assunto foi se alongando, né? Fui visitar lá na arena. Falei, pô, esse é o Dega, cara bacana, cara, gente boa, né? Quanta coisa legal, né? O quanto legado ele tem. Tanto que, Dega, foi por causa de você, né? Tu é aqui, ó, a nossa inspiração para esse nome que a gente colocou nessa série, né? Que é a série Legado. E aqui, né, Dega? Tá o número 1 aí hoje, aí, ó, da nossa história Legado. Legal. Eu vou até parar um pouco de falar, vai ficar muito emocionado aí. Daqui a pouco eu também já começo a chorar aí. Eu ia falar do meu pai, mas eu evito falar porque é isso que me... Não, chega nessa parte, deixa eu retocar a maquiagem. Dega, então, assim, essa última perguntinha aqui agora do nosso último bloco é a seguinte: o que você diria para quem quer começar a construir o legado, mas ainda não sabe por onde começar? Eu vejo assim, começa. Tem que começar, né? Aquilo que tu pensa e sabendo que tu nunca está sozinho, né? Eu levo sempre comigo uma frase, né? É algo que me motiva também e que faz eu ter o pé no chão, né? Que é a frase de Salomão, né? Que diz que sábio é aquele que, apesar do saber adquirido pelo estudo, tem a humildade de saber que não sabe tudo. Essa frase, para mim, eu acho que é para você saber que tu tem muito que aprender. Tem muitas pessoas que podem ensinar. Né? Verdade. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem um crescimento. Né? E dentro dessa trajetória, uma das coisas que me aconteceu, né, foi quando os meus pais não
não tinham viajado de avião, né? Nunca tinham viajado de avião. E aí a minha mãe é gremista, né? E aí o meu irmão é gremista, minha irmã é gremista, o meu sobrinho é gremista, meu afilhado. Aí a gente combinou. Eu sou vascaíno. Então, o único vascaíno no meio da galera. Tem mais 2 irmãs que são vascaínas. E aí, nesse meio ali, eu falei, então vamos para o Rio Grande, vamos lá fazer uma viagem lá para... E a gente fez essa viagem, foi uma viagem gostosa, família, fomos conhecer a Arena do Grêmio. Que bacana. E foi onde a gente contou muitas histórias, né? E aprendeu muito com a família, né? Uhum. E às vezes a gente deixa as coisas para depois, né? Vai deixando, e é algo assim simples de se fazer e que depois você vê, poxa, que bom que eu fiz. Né? Foi. Nesse caso, os teus pais, eles foram juntos? Sim, nós somos todos juntos. Foram todos juntos? Fui eu, minha irmã, minha mãe, meu pai, o meu sobrinho, o meu irmão, né? Fizemos um pacote e a gente foi para lá conhecer lá a Arena do Grêmio, né? Que eles eram tudo gremistas. Meu pai, só que não também. Meu pai de um time que ele brincando um dia, porque ele disse, vou torcer pelo mais fraquinho. Aí ele era o único torcedor que eu conhecia aqui na região do Olaria. Do Olaria, né? O único da região de Jaraguá? Eu não conheço ninguém que torce por Olaria. Estado, acho. Olaria é um time do Rio de Janeiro. Nós estávamos assistindo um campeonato carioca e o Olaria estava perdendo. Ele disse, nós perguntando, querendo, tem que ser corintiano, porque o meu irmão é corintiano também, né? Aí o outro é gremista, eu vascaíno, e nós querendo que ele puxasse para um dos dois. E daí nós estava passando aquele jogo lá, ele viu, o Olaria está perdendo, eu vou torcer para esse aqui então. O Olaria é meu time. Ficou daí. Ué, Olaria revelou o Romário e o Garrincha. Acho que foi o primeiro time que eles jogaram, né? É um time para fazer o pessoal brilhar, ficar conhecido. Olaria América, né? São times assim, né? Que alguns começaram ali e depois brilharam para os grandes times. Né? Legal. Mas é interessante, isso foi que aconteceu entre nós lá e acabou ficando, o pai ficou dentro do Olaria. E o pai foi ser uma figura, né, fascinante, né? Meu pai, muito bom falar dele. Eu gostaria que você repetisse uma frase que você falou, Zega, que foi aqui, eu quero que essa frase fique bem registrada, que é a frase de Salomão. Repete essa frase pra gente aqui finalizar o nosso podcast de hoje. Poderia ficar aqui, né, horas falando, mas a gente também, né, o Zega também tem que voltar aos compromissos, né, tem que fazer as coisas aí. Então, repete pra gente, Zega, essa frase foi assim marcante, com certeza para mim vai ficar gravada aqui para todos nós que estamos aqui, né? Eu vi que quando você falou a frase, o Bruninho E foi a frase, eu falei também, eu uso muito essa frase, né? Agradecendo já a toda a equipe, né? Todos vocês, obrigado aí pelo satisfação, Dega, satisfação. Legal. E a frase sábio é aquele que, apesar do saber adquirido pelo estudo, tem a humildade de saber que não sabe tudo. Sabedoria de Salomão. Incrível. Dega, satisfação, meu querido, aí conhecer mais a tua história, ter a sua presença aqui hoje e você ser o nosso inspirador, né, desse projeto do legado, ser o primeiro aí a estar aqui hoje com a gente. Dega, muito obrigado. Gente, sigam o Instagram do Dega, Antônio Marcos Dega, e sigam também o nosso Instagram da Casa Play e o nosso canal. Se inscrevam aqui no nosso canal, por favor, ajudem a gente aí a fazer esse canal ficar ainda mais conhecido, né, que a gente possa aí ter mais inscritos no canal. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse podcast aqui incrível, gostoso e inspirador. Então, gente, essa aqui é a Casa Play. Casa Play, dê um play nas suas ideias. Com toda essa inspiração incrível aqui hoje do Dega, ele vai com certeza aqui dar uma palhinha pra gente agora, né, sobre essa música que ele compôs. A composição tua mesmo, né, Dega? Isso. Minha e da minha irmã. Da tua irmã. Isso. Sei que em momentos passei, na escuridão eu andei, tu
Tua presença, Senhor, procurei. Sinto que agora mudou, o que é errado ficou para trás. A minha vida transformou e sem ti não vivo mais. Pra te adorar, ó Senhor, estou aqui. Pra te adorar, ó Senhor, estou aqui. Tua presença, Senhor, posso sentir. Tua presença, Senhor, posso sentir. Uau, adega, top, legal, que bom, hein?